Oi, gente. A gente tá aqui hoje, mais um dia. E hoje eu vou... Não ia fazer esse vídeo, mas eu vou fazer. Que eu vou fazer um torrão de uma mangueira de mais ou menos 5 anos. Acho que ela vai fazer 5 anos agora. Em acho que outubro, setembro, né? Eu plantei ela desde a semente. Ela tem uma história, né? Essa mangueirinha aqui. Eu vou virar a câmera e vou mostrar ela pra vocês. Olha, ela já está aqui, deitadinha. Olha como ela tá enrolada, porque na verdade do mesmo caroço da manga vieram duas artes, saiu do mesmo caroço, né, de manga. Eu tirei ela certo desse vaso aqui, desse micro vaso. Aqui, ó. Tirei ela certinho, botei ela aqui dentro desse saco e tô destorrando ela pra fazer o torrão, né? Ó, gente, vocês estão vendo as raízes que aqui? Isso aqui é talco, gente. Talco, porque tinha um pouquinho de formiga, o talco geralmente ajuda. Não é muito, é bem pouco. Ajuda elas saírem. Então, olha, todas as raízes estão aqui. E eu fazia a poda das raízes dela, para ela poder ficar dentro do vaso, certo? Ela tá com 2 metros, ela tá deitadinha aqui. Acho que tá descansando. Aí ela... Eu vou fazer destorrar aqui essa terra que tá mais velha, de dentro. Tudo isso aqui é raiz, olha. E eu vou colocar uma terrinha melhor para que ela fique. Isso aqui é isopor, tá, gente? Olha. Porque sempre que eu faço, eu aproveito certas coisas. Eu poderia colocar argila expandida, né? Que inclusive tem por aqui as pedrinhas de argila expandida, mas vocês sabem que o isopor ele danifica o meio ambiente, então a gente tem que dar algumas finalidades úteis para ele, né? Para que ele não fique por aí poluindo. Então eu quebro e ponho no fundo do vaso para fazer tipo uma drenagenzinha, certo? Certo. Essa mangueira ela tem uma história, como eu estava dizendo para vocês. Eu casei em 2012, a gente foi para Mosqueiro e a gente pegou umas mangas, né, para comer, aquelas mangas bem pequenas assim, bem docinhas. E quando a gente voltou para casa, né, e eu trouxe e plantei. Inclusive foi no terreno da minha mãe. Ela cresceu, deu as frutas, né? Inclusive ela é uma mangueira bem baixa, né? Essa vai ser bem mais baixa, né, pelo que eu já fiz com ela. Poda das raízes, dos enxertos, então ela vai ser bem menor. Ela já deu, com 2 metros, ela já deu sinais de floração. E já tem 5 anos, né? Então ela já tá mais do que na hora de dar as frutinhas dela. É filha dela, da primeira mangueira, né? Que eu plantei, ela deu as frutas e eu plantei num vaso, porque eu já não tinha um lugar para plantar, não tinha quintal, então eu plantei num vaso. E fiquei cuidando dela todos esses anos, né? E agora eu vou fazer um torrão com ela, para que ela possa ficar num vaso maior, né? Vou vender ela. Vou arrumar algumas também, tenho algumas plantas para vender. E ela vai ficar num torrão, que quando ela for passar para um vaso, ela já vai ter proteínas, vai estar mais vitaminas, né? E ela vai se adaptar bem melhor ao vaso maior. Olha, gente, a gente pode comprar esse adubo pra gente estar colocando. A gente põe uma colherzinha de café no vaso da plantinha. Aqui eu coloquei na terra, misturei uma colherzinha. Vou fazer o torrão e depois eu vou molhar. Por que tem que molhar? Para ele absorver melhor. Que quando a planta for beber a água, ela já vai bebendo aos pouquinhos. São micro pedrinhas, olha. São pedrinhas bem pequenas que vão se dissolvendo bem devagar na terra, certo? Quando você tá no vaso, você tem uma planta no vaso, você não precisa pegar ela, tirar do vaso para você colocar isso, não. Você pega no vaso mesmo, faz um buraquinho bem longe das raízes,
Geralmente eu digo para fazer bem assim na borda, né? Faz um buraquinho bem na borda, coloca assim e molha depois. Aqui eu tô fazendo, misturando na terra que tá embaixo, não na terra das raízes, não tem quebra de raízes nenhuma aqui. Esse torrão vai ficar intacto e a terra de baixo que tá com o adubo novo, né? Você pode comprar de frutificação, como é esse aqui, né? E tem de floração também, né? Tem para plantas menores, só para folhagens, como samambaia. Você só tem que procurar, tá dizendo? Você pode pedir uma instrução pro dono da floricultura, né? A pessoa que está trabalhando lá, que ele vai lhe informar bem melhor. Então agora eu vou fazer o torrão e vou mostrar para vocês como é que vai ficar, certo? Pois é, gente, eu botei primeiro aqui nesse saco, né? Como vocês viram. Eu botei a terra mais embaixo, a terra nova, e não destorrei a raiz. Não tirei muito a terra que tava na raiz. E botei essa sacola aqui, né? Pra por cima. Pode botar no saco preto, aquele saco de lixo, pode. Você só não pode deixar ficar muito só pra terra respirar um pouco. Eu vou molhar ela bem aqui. Vai ficar um pouquinho de água lá embaixo pra ela beber. Ela vai começar a beber o adubo e ela vai ficar bem aqui dentro até ela ser colocada num vaso maior. Isso aqui é como a gente faz o torrão. A gente pode fazer o torrão, tem aqueles plástico preto mais resistente próprio, mas você também pode fazer com uma sacola dessas aqui, né? Pode usar duas, né, para não rasgar. Duas sacolas dessa, pode usar das transparentes, não tem problema. O importante é que você coloque uma terra nova por baixo, para ficar com uma cama, para as raízes conseguirem absorver os nutrientes novos que você colocou, e colocar um pouco de adubo naquela terra. Você mistura bem pouco e depois você molha, para que ela fique hidratada dentro. Não pode se esquecer de molhar, certo? As plantas frutíferas, elas são molhadas de 2 a 3 vezes na semana, tá certo? Gente, duas dicas importantes no cuidado com o torrão. Está fazendo uma muda grande de uma árvore que já está grande, né? Ela está em vaso, mas ela é uma árvore, não é uma árvore de pequeno porte, ela é uma árvore de grande porte. Por mais que ela seja enxertada, por mais que ela esteja toda trabalhada, né, em forma de bonsai, poda de raiz e tudo, ela é uma árvore de grande porte. Então, você está botando ela no torrão, para ela ir se acostumando com um vaso um pouco maior, para pregar as proteínas. Você vai colocar água, né? Você vai aguar ela para ela absorver os nutrientes. Você não vai molhar a raiz para deixar ela encharcada, certo? E a sacola que você vai colocar, você vai fazer alguns furos. Eu fiz furos na de dentro, na de fora eu não fiz, certo? Porque eu não botei muita água, né? Se for preciso eu vou furar, né? Se eu ver que tá acumulando água ali, eu vou e furo, certo? Mas para quem tá iniciando, é bom você deixar ela já toda furada, não fazer furos grandes, pode ser só 2 nos cantos, certo? Você coloca a água, não deixa ela encharcar. Põe uns 2 ou 3 copos a gente bebe copos de água. 3 copos de água é o suficiente para aquele dia, certo? 2 dias depois, de novo. Se você vê que tá muito quente, que tá aquele dia de sol intenso, você pode molhar todos os dias pela manhã, né? Aquele verão mesmo, se você estiver fazendo isso pelo aquele verão intenso. E outra dica, não deixe no sol. Você põe na sua varanda, arrasta essa planta para dentro mesmo, deixa na varanda, deixa no lugar onde não vai fazer sol, onde ela vai ficar com luz. Tenha luz, igual aqui, ó, onde eu tô onde tem luz, né? Mas eu não estou no sol e já são quase 10 horas da manhã. Mas não vai fazer sol aqui em nenhum momento, vai sempre ficar só com essa luz, essa luminosidade, certo? Não é para deixar a planta no escuro também, deixe ela fora, na varanda, essa luminosidade. Não
é para botar no sol. O sol não pode ter contato, senão ela vai sentir, aí pode ser que ela não morra, mas ela vai demorar muito mais para absorver os nutrientes. E outra, se você colocar o adubo, o sol faz com que ele evapore todo e a planta não se beneficie com aqueles nutrientes, certo? Então essas foram as duas dicas. A água, que não é para ficar ensopada a planta, deixe ela com tanto de água que ela possa beber naquele dia, naquela manhã, e não pode botar no sol. Gente, quem quer manter uma frutífera no vaso, tem que entender que também tem que podar, fazer limpeza de raízes e fazer a poda nela, né? E às vezes precisa, por ela ser um pouquinho mais grossinha, às vezes a tesoura de poda ela não consegue fazer, né? Você pode também fazer com aquela serra. Vende nas floriculturas uma serra que você vai serrando bem devagar até quebrar. Quebrou aquele galho, é importante que você faça o curativo com canela ou própolis, para que ela não perca a fertilidade dela, para que ela ainda continue fértil, tranquila, dê os brotinhos novos, os galhos novos, né? Assim como a mangueira, né, que a gente fez agora, que a gente preparou o torrão para ela se adaptar em outro vaso. É muito importante, vai fazer a poda porque é necessário, senão ela vai crescer, não tem jeito. Qualquer planta, se você pegar um bonsai desses pequenininhos assim que a gente compra nas floriculturas e botar ele no chão, ele vai demorar, claro, para desenvolver, mas ele vai desenvolver diferente do que os cuidados que você tem com o bonsai dentro do vaso, com a adubação correta, certo? Então, você tem frutíferas em vaso, faça a limpeza das raízes, tire toda ela do vaso. Não é para fazer isso sempre, né? Sempre que você vê que há necessidade, que ela não está com floração, que ela não está com frutas, acabou a safra dela, aí sim você vê que é necessário fazer, aí você faça. Ou então só uma adubação é o suficiente, certo? Então, a gente fez o torrão da mangueira, né, de 5 anos, e agora ela tá aqui, eu vou molhar ela, mas é desse jeito, viu, gente? Se vocês estavam com alguma dúvida de como fazer um torrão para tirar uma planta um pouco maior, né, de um lugar para o outro, é dessa forma. As menores é tranquilo, agora as plantas, principalmente as frutíferas, quando elas já estão bem grandes, né, como essa mangueira aqui, e estão em vaso, a gente precisa fazer um torrão em uma sacola. Então, deixa o like aí, comenta, vou fazer o possível para responder todos os comentários e compartilha também com aquela sua amiga, com a sua mãe que quer também aprender, certo?